Olá você, meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, como é que tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui, seu professor de Direito Administrativo. E a partir de agora vamos começar um novo conteúdo aqui no nosso curso de Direito Administrativo do Tec. Vamos falar agora, meus amigos, sobre a Lei Anticorrupção. A Lei Anticorrupção, meus amigos, ela está aqui no tópico 8.6 da nossa matriz de conteúdo do Tec de Direito Administrativo. E ela é representada, ela é aprovada pela Lei 12.846/2013. Então vamos começar agora, vamos estar iniciando agora esse conteúdo que também vive caindo em prova de concurso de maneira cada vez mais frequente. Beleza? Lei Anticorrupção. Vamos juntos agora, pessoal. Meu Instagram, quem não me segue ainda, vai lá, me segue, acompanha meu conteúdo e também guarda como contato e dúvida, né? Se você tiver dúvida durante o conteúdo, você vai lá, manda a tua dúvida e assim que possível eu te dou um retorno. Combinado? Gente, seguinte. Lei Anticorrupção. O que é que a gente precisa saber inicialmente? Ora, o primeiro tópico da Lei Anticorrupção que a gente vai estudar é esse tópico inicial, do artigo 1º ao 4º, que trata a respeito das disposições gerais da Lei Anticorrupção, tá? O artigo 1º caput, meus amigos, ele traz o objeto da lei. Ele diz assim, ó. Ele diz assim: esta lei dispõe sobre a responsabilização objetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, seja administração pública nacional ou estrangeira. Gente, primeira coisa que a gente precisa saber sobre a Lei Anticorrupção é que a Lei Anticorrupção, meus amigos, ela tem como objeto pessoas jurídicas que praticam atos contra a administração pública. Essa é a primeira informação importantíssima até para a gente saber o que está estudando. Veja, a Lei Anticorrupção, o nome já fala, né? Lei Anticorrupção, então ela visa combater atos de corrupção. Ok, mas se você nunca viu na vida essa lei, você pode pensar: ah, professor, mas então essa lei, ela visa combater políticos, ela visa combater agentes públicos que praticam atos ilegais, Não, ela visa a combater ilicitudes praticadas por pessoas jurídicas. Primeira coisa importante tem que saber é isso. A Lei Anticorrupção visa combater ilicitudes praticadas por pessoas jurídicas apenas. Ela não combate ilicitudes contra pessoas físicas, embora não exima as pessoas físicas, embora não elimine a possibilidade de responsabilização de pessoa física, mas o objeto dela, essa lei, ela traz responsabilidade para a pessoa jurídica, tá? Então são empresas, são sociedades simples, são fundações, enfim, são pessoas jurídicas como um todo que praticam atos contra a administração pública, elas serão responsabilizadas nos termos da Lei Anticorrupção, tá? Então, essa lei dispõe sobre a responsabilização objetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas, importantíssimo, pessoas jurídicas, pela prática de atos contra a administração pública. Primeiro ponto foi esse. Segundo ponto importante, ela fala sobre responsabilidade objetiva. Eu vou tratar sobre esse tema já já com você, tem um artigo que a gente vai falar sobre isso, tá? E terceiro ponto importantíssimo é que essa lei ela vai tratar sobre a responsabilidade administrativa e civil das pessoas jurídicas. Ou seja, pessoal, essa lei ela vai dispor sobre a forma de sobre duas formas diferentes de responsabilizar a pessoa jurídica que pratica um ato contra a administração pública. Duas formas diferentes. Por quê, professor? Vejam, a gente sabe, pessoal, que no Brasil nós temos no Brasil 3 instâncias de responsabilidade. Quais são as instâncias, professor? Instância criminal, instância civil e a instância administrativa. Tá? A instância criminal a gente não tem nada na lei sobre, por quê? Porque, como regra, a pessoa jurídica não responde por crime, né? Salvo crimes ambientais, mas é discussão para outra conversa. Mas a regra é que pessoa jurídica não responde por crime, por isso não vai ter responsabilidade criminal nessa lei. Então a lei fala, olha, a responsabilidade da pessoa jurídica vai ser uma responsabilização administrativa e civil. Administrativa e civil, administrativa e civil. Como assim, professor? Gente, nós temos essas instâncias de responsabilização que são diferentes, e no Brasil a regra é a independência entre elas.
Então, quando uma pessoa pratica uma conduta, ela pode sofrer responsabilização nas 3 instâncias em decorrência da mesma conduta, tá? Da mesma conduta. Então, veja, aqui, nós vamos ter uma responsabilização criminal? Não, porque como regra a pessoa jurídica não responde por crime. Mas a gente vai ter uma responsabilização civil e administrativa dessa pessoa jurídica. Essa responsabilização, elas podem acumular-se entre si. Ou seja, a lei ela vai tratar como é que essa pessoa jurídica vai ser responsabilizada na esfera civil e como é que essa pessoa jurídica vai ser responsabilizada na esfera administrativa. Ainda tem o fato de que ela pode acumular essa responsabilidade. Ela pode ser responsabilizada na civil e na administrativa ao mesmo tempo. Tudo bem, pessoal? Então a lei trata sobre essas 2 responsabilizações da pessoa jurídica que pratica um ato contra a administração pública. O parágrafo único, do artigo 1º, ele diz assim, ó: aplica-se o disposto nesta lei às sociedades empresárias e às sociedades simples. Então, as sociedades empresárias e sociedades simples também vão estar sujeitas aos mandamentos aqui da lei anticorrupção. Aí ele fala, ó, personificadas ou não. Essas sociedades empresárias ou simples podem estar personificadas ou não personificadas. Como assim, professor? Essa sociedade, gente, pode até mesmo não estar formalizada junto a um cartório de registro de pessoas jurídicas, por exemplo, junto à junta comercial. Pode ser que seja uma sociedade de fato, ou seja, uma empresa que funciona, mas não tem regulamentação nenhuma, não tem regularização nenhuma. Funciona na prática. Na prática é uma empresa, mas não tem CNPJ, não tem nada. Mas é uma empresa na prática? É uma sociedade na prática? É. Então responde. Tá? Por isso que ele fala, sociedade empresária e simples, personificada ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas, ou qualquer sociedades estrangeiras, se for estrangeira, desde que tenha sede, filial ou representação no Brasil. Então, até mesmo a sociedade estrangeira, ela pode se sujeitar ao mandamento da lei, desde que essa sociedade estrangeira tenha alguma participação no Brasil, tenha sede, tenha filial ou representação no território brasileiro. Constituídas, como eu falei, ó, de fato ou de direito. Até mesmo se ela não estiver com o CNPJ formalizado, não tem problema. Ainda que temporariamente. Ainda que ela seja uma sociedade, uma pessoa jurídica temporária, não importa. Ela vai ser objeto de responsabilização. Tá bom? Então, o que diz aqui o nosso artigo 1º caput e parágrafo único. O artigo 2º, gente, ele fala sobre a responsabilidade objetiva. Ele diz assim, ó: as pessoas jurídicas serão responsabilizadas de maneira objetiva ou objetivamente nos âmbitos administrativo e civil pelos atos lesivos previstos nesta lei, praticados em seu interesse ou benefício exclusivo ou não. Professor, como assim? As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, pessoal. No Brasil existem 2 tipos de responsabilidades. Responsabilidade civil objetiva ou subjetiva. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte. Quando a gente fala sobre responsabilidade civil, quando a gente fala sobre responsabilidade subjetiva, para que haja a configuração da responsabilidade, gente, nós precisamos da prova do elemento conduta, ou seja, por exemplo, eu quero provar que alguém me causou um dano e por isso eu tenho que ter o direito à restituição. Eu quero provar que eu tenho direito à restituição por danos. Então, quais são os elementos que eu devo provar para que eu tenha esse direito à restituição? Olha, eu devo provar que houve uma conduta. Essa conduta comissiva ou omissiva. Mas eu devo provar que alguém fez ou deixou de fazer alguma coisa. Essa pessoa que eu estou acusando, eu tenho que provar que houve uma conduta por parte dela. Prova conduta. Eu tenho que provar que eu tive um dano. Eu tenho que provar que eu sofri um dano. Tá? Dano moral, dano material, enfim, qualquer tipo de dano. Mas eu tenho que provar que eu tive um dano, que eu sofri um dano. Eu tenho que provar o que chamamos de nexo causal. Nexo causal. Ou nexo de causalidade é a mesma coisa. O nexo causal ou nexo de causalidade é o elemento que vai ligar a conduta ao dano. Ou seja, olha, foi a conduta de João que causou o dano em Bruno. Então a conduta, ela causa o dano.
Se essa conduta não causou esse dano, então não tem o nexo causal. Agora, se eu consigo provar que a conduta de João causou o dano em Bruno, aí eu digo que tem nexo causal e que existe grande chance de responsabilidade. Mas para a responsabilidade subjetiva, além da conduta, além do dano, além do nexo causal, eu tenho que provar também o elemento culpa. Essa culpa é culpa em sentido amplo, ou seja, culpa ou dolo. Culpa ou dolo. Então, para a responsabilidade subjetiva, amigos, eu devo provar isso aqui, ó. A gente tem que provar que houve conduta do agente, dano na vítima, nexo causal ou nexo de causalidade, nexo causal ou nexo de causalidade, e o elemento culpa ou dolo, tá? Ou seja, eu tenho que provar que essa conduta ela foi praticada com dolo, ou seja, com a intenção de alcançar o resultado danoso, ou eu tenho que provar que essa conduta agiu com culpa. Culpa é imperícia, imprudência ou negligência. Conseguindo provar, a gente consegue formar a responsabilidade subjetiva, tá bom? Ocorre, pessoal, que veja que a lei diz que a responsabilidade dessas pessoas jurídicas na lei anticorrupção será uma responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva, para ser configurada, gente, eu só preciso da prova da conduta, do dano e do nexo causal. Eu só preciso da prova da conduta, do dano e do nexo. Isso quer dizer que na responsabilidade objetiva, nós não precisamos provar culpa ou dolo. Não precisa provar que o agente agiu com culpa ou dolo, independentemente se ele agiu com culpa ou dolo. Se teve uma conduta, se houve dano e houve nexo causal, já era. Já configuramos a responsabilidade objetiva. Então, gente, presta muita atenção que isso é importantíssimo, vive caindo em prova. Quando uma pessoa jurídica, ela causa o dano na administração pública, então, se a pessoa jurídica causa o dano, eu já tenho conduta, porque foi a pessoa jurídica, houve o dano e houve a causa, né? Eu falei, a pessoa jurídica causou o dano. Se a pessoa jurídica causou o dano, e se causa é o nexo causal, se a pessoa jurídica causa o dano na administração pública, já era. Eu já configurei a responsabilidade. Eu não preciso provar que a pessoa jurídica agiu com culpa ou dolo, não precisa. Porque a responsabilidade ela é objetiva. Então, basta esses três elementos para que a gente possa bater o martelo e diga: a pessoa jurídica vai ser responsabilizada de maneira nos âmbitos administrativo e civil. Ok. Beleza. Show de bola. Aí no final o caput do artigo 2º ainda diz assim, ó. Essas pessoas jurídicas serão responsabilizadas pelos atos lesivos previstos nesta lei. Esses atos são praticados em seu interesse ou benefício. Exclusivo ou não, mas ela tem que praticar o ato no seu interesse ou benefício. Exclusivo ou não quer dizer, pode ser no benefício dela e de terceiro. Não precisa ser exclusivo, no interesse exclusivo dela. O artigo 3º fala que a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes, ou administradores, ou de qualquer pessoa natural, autora, coatora, o partícipe do ato ilícito. Gente, importantíssimo esse artigo 3º. Por quê? Ele está dizendo aqui o seguinte, olha, quando a gente consegue responsabilizar uma pessoa jurídica de maneira objetiva, nos termos aqui da lei anticorrupção, isso não quer dizer que os dirigentes, que os administradores, ou qualquer pessoa que participou do ato ilícito está salvo. Porque a regra é a seguinte, meus amigos. A regra é a seguinte, veja só. Existe um princípio lá no direito empresarial que chama-se princípio da entidade. O que é que significa esse princípio? Olha, esse princípio diz que os atos praticados pela pessoa jurídica são imputados à própria pessoa jurídica, e não seus administradores. Existe uma diferença na personalidade jurídica. Então, eu tenho aqui a PJ e eu tenho aqui os diretores, os administradores dessa PJ, os colaboradores que estão em nível hierárquico inferior, não importa, não importa. Mas o que importa aqui é o seguinte, ó, o que essa pessoa jurídica faz aqui, ó, é imputado a ela. Então quem sofre as consequências dos atos praticados pela pessoa jurídica é ela. Essa responsabilidade, como regra, ela não é estendida para os administradores, porque os administradores têm sua personalidade jurídica própria como pessoa física. Se eu sou diretor de uma empresa, a empresa tem a personalidade jurídica dela, ela tem um conjunto de direitos e obrigações que é dela, e eu tenho minha própria personalidade jurídica. Eu sou o titular de direitos e obrigações da minha personalidade jurídica. Então a regra é que de fato existe uma separação aqui. Essa responde pelos seus atos e esses respondem pelos seus atos. Só que o artigo 3º diz pra gente assim, olha,
Quando eu responsabilizo essa pessoa jurídica, isso não quer dizer que eu estou automaticamente livrando os dirigentes, não. Isso quer dizer o seguinte, pessoal. De fato, como regra, quando essa pessoa jurídica pratica um ato ilícito, quem responde é ela. Porém, se ficar comprovada a participação dos diretores, dirigentes e qualquer pessoa natural no ato ilícito, eles vão ser responsabilizados à medida de sua culpabilidade. A gente vai ver isso aqui, essa redação aqui. Então vamos lá. A pessoa jurídica praticou um ato contra a administração pública e vai ser responsabilizada. Só que ficou provado que esse diretor aqui, ó, teve uma participação direta nesse ato ilícito. Ele responde. Ele não vai se eximir dessa responsabilidade. Não exclui a responsabilidade dele. O fato de eu responsabilizar a pessoa jurídica não quer dizer que esse cara que também participou do ato ilícito seja salvo, não. Não, ele também vai responder, tá? Eu vou responsabilizar. Ah, professor, mas você falou, professor, que essa lei, ela visa, ela tem como objeto a pessoa jurídica. Sim, a lei ela vai responsabilizar a pessoa jurídica. Mas esse camarada aqui, quando a lei fala que a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade dele, quer dizer que ele vai responder em outras legislações. Ele responde pela lei de improbidade, por exemplo, pela lei 812, se ele for servidor, pelo Código Civil, se ele não for servidor, por exemplo, enfim. Então perceba aqui, eu vou ter aqui a responsabilidade da pessoa jurídica pela lei anticorrupção, e se ficar provada a participação dos diretores, gestores, etc., eles serão responsabilizados cada um na lei própria. Cada um na sua responsabilidade própria, na medida de sua participação no ato ilícito. Se esse diretor participou muito, ele responde em mais alto grau. Se esse diretor participou pouco, responde em menor grau, e assim vai. Por isso que a lei fala, a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito, tá? Parágrafo 1º. A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais. Gente, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, não existe vinculação entre a responsabilidade da pessoa jurídica e das pessoas naturais, das pessoas físicas. Isso quer dizer o seguinte, pode acontecer de essa pessoa jurídica ser responsabilizada e as pessoas naturais não serem responsabilizadas porque não foi conseguido provar nada contra as pessoas naturais. Pode acontecer de a pessoa natural ser responsabilizada e a pessoa jurídica não ser responsabilizada. Tá? Pode acontecer. A depender do caso concreto. Por isso que ele fala o parágrafo 1º. Por isso que ele diz aqui, ó. A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais. Isso quer dizer, olha, embora ele diga no caput que a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilização das pessoas naturais, mas a pessoa jurídica vai ser responsabilizada de qualquer forma, independentemente de se a pessoa natural vai ser ou não vai ser responsabilizada, independentemente. Pode acontecer de a pessoa jurídica ser responsabilizada e a pessoa natural não, se não for conseguido provar nada contra ela. Parágrafo 2º. Os dirigentes ou administradores, olha o que eu falei, os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por atos ilícitos na medida de sua culpabilidade. Então, somente se ficar provado, tá, gente? Que realmente o dirigente ou o administrador praticou uma ilicitude, ele vai ser responsabilizado na medida de sua culpabilidade. Se ele participou muito, ele responde por muito. Se ele participou pouco, responde menos. E assim vai, tá? Artigo 4º. Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. Interessante isso aqui, pessoal, esse artigo. Esse artigo ele trata sobre a possibilidade de uma pessoa jurídica passar por modificação na sua estrutura jurídica. Então, por exemplo, ela passa por uma alteração contratual. Eu tinha 2 sócios na pessoa jurídica, ela passou por uma alteração, agora são 3. Houve uma alteração contratual. Quando há essa alteração contratual, professor, os atos que ela praticou lá atrás, quando há essa alteração contratual, ela agora é, entre aspas, uma nova pessoa jurídica e por esse motivo ela não responde pelo que ela fez lá atrás? Opa, continua respondendo, tá? O fato de ter uma alteração, transformação, outro exemplo, tinha 2 empresas aqui, empresa A e empresa B, 2 empresas diferentes. Essas empresas passaram por uma fusão e agora não existe empresa mais A nem B, existe empresa AB. Uma fusão.
Ah, professor, quer dizer que o que a empresa A fez lá atrás, esquece? O que a empresa B, se ela praticou algum ato ilícito contra a administração pública lá atrás, acabou? Foi perdoado? Não. Subsiste. Ou seja, quando há a alteração contratual, a transformação, quando há a incorporação, fusão ou cisão societária, quando acontece isso, a responsabilidade ela vai subsistir. Ou seja, continua, tá, gente? Continua. O que a empresa A fez lá atrás, quando ocorre essa fusão, por exemplo, essa responsabilidade continua, mesmo ela agora sendo empresa AB. E assim vai. Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária, tá? Agora veja, pessoal. Nas hipóteses, isso aqui, o caput do parágrafo, o caput aqui do artigo 4º, ele fala que a responsabilidade vai ser passada de toda forma, independentemente de qualquer coisa. Aí o parágrafo 1º traz algumas ressalvas, ele diz assim, ó, nas hipóteses de fusão e incorporação, essas duas hipóteses aqui, ó, fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita ao pagamento de multa e reparação integral do dano, até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas na lei, ocorridos antes da fusão e incorporação. Nesse caso que eu te falei aqui, é um caso de uma fusão, por exemplo. Uma fusão, tá? Apenas na fusão e incorporação, gente, a responsabilidade ela vai subsistir, ela vai passar, só que ela tem um teto. Qual é o teto? O limite do patrimônio transferido. Como assim? Vamos supor que essa empresa A, ela tinha 10 milhões de reais. A empresa B tinha 5 milhões. Quando elas tiveram essa fusão, a empresa A levou consigo 10 milhões e a empresa B levou consigo 5 milhões. Hoje o patrimônio é 15 milhões, beleza. Só que essa empresa B, ela foi tendo sucesso. E vamos supor que depois ela passou a ter um patrimônio de 100 milhões. 100 milhões. Mas cuidado. Essa empresa B, embora ela tenha um patrimônio muito maior do que tinha antes, mas ela só responde pelos atos praticados antes da fusão até o limite do patrimônio transferido. Qual foi o patrimônio transferido? 15 milhões. 15 milhões. Então, nesse caso específico, a empresa B, ela só vai responder pelos atos praticados antes da fusão, só vai responder por até o limite de 15 milhões. Ah, professor, mas o dano causado foi de 50 milhões, não importa. Ela só responde até o limite de 15. Por quê? Porque foi o patrimônio transferido. É até o limite do patrimônio transferido. Não vai responder por mais. Tranquilo? Beleza? Aí ele diz aqui, ó. Exceto no caso de simulação ou evidente intuito de fraude devidamente comprovado. Gente, vamos lá. A gente fez uma... Vamos supor que nesse caso aqui, eles estavam com a corda no pescoço, eles sabiam que ia ter uma condenação pelo ato praticado contra a administração pública. E aí eles decidiram fraudar uma fusão. Por quê? Porque fraudando a fusão, eles sabiam que existia essa regra do limite, né? Ora, a gente causou 50 milhões de danos. Vamos fazer uma fusão. A gente transfere 15 milhões para essa nova empresa. E aí, quando a gente for condenado, a gente não vai ser condenado em 50 milhões. Vai ser condenado apenas em, no máximo, 15, porque foi o patrimônio transferido. Isso é o quê? Fraude. Isso é fraude. Simulação. A gente está simulando uma fusão para burlar a lei. Então, se essa simulação ficar provada, aí esse limite não vai existir. Se a simulação ou fraude ficar provada, aí não vai existir o limite. Essa responsabilidade vai ser passada sem limite de valor. Sem essa história de limite de patrimônio transferido. Tudo bem? Então, olha só como é engraçado. Via de regra, alteração, transformação, via de regra, qualquer tipo de alteração que houver na pessoa jurídica, a responsabilidade passa. Tem uma exceção. A exceção é na fusão e na incorporação. Na fusão e incorporação, a responsabilidade passa, mas tem um limite de valor, que é o limite do patrimônio transferido. Mas tem uma exceção da exceção. Veja, no caso da fusão e incorporação, mesmo que seja fusão e incorporação, se ficar provado simulação ou fraude, aí não tem limite de valor. Aí a responsabilidade passa sem limite de valor nenhum. Beleza, gente? Tranquilo. Parágrafo 2º. As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do respectivo contrato, as consorciadas, serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos nesta lei, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano. Ou seja, pessoal, tem sociedades controladoras, controladas, coligadas. Eu tenho uma empresa
uma empresa que é a empresa controladora. Controladora. Essa controladora tem 5 empresas controladas. Ora, a responsabilidade de todas é uma responsabilidade solidária. Ah, eu tenho empresas consociadas. Então eu tenho uma aqui, ó. São 3 empresas consociadas. A responsabilidade dela é a responsabilidade solidária, ou seja, ambas respondem do mesmo grau. Ambas respondem no mesmo grau perante a lei anticorrupção. Tá? É isso que ela diz. As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou no âmbito do respectivo contrato consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos nesta lei, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação do pagamento de multa e reparação do dano. Então, essa responsabilidade ela vai estender às consorciadas, controladas, controladoras, enfim, a 2 sanções: pagamento de multa e reparação do dano, tá? Com base nesse primeiro capítulo que tratamos aqui das disposições gerais da Lei Anticorrupção, já conseguimos fazer 2 questões aqui sobre o tema, tá? A questão FGV diz assim, pessoal: a chamada Lei Anticorrupção dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Nesse contexto, de acordo com a Lei 12.846, letra A, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas subjetivamente. Aí não, né, gente? Já corta, a gente viu, a responsabilidade é objetiva. Corta, corta, corta. Letra B. A responsabilização da pessoa jurídica exclui a responsabilização individual de seus dirigentes, ou administradores, ou de qualquer pessoa natural. Gente, não exclui. A gente viu que são pessoas diferentes, mas eu posso responsabilizar ambas, tá? Então a responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes, ou administradores, ou de qualquer pessoa natural, autora, coatora ou partícipe do ato ilícito, desde que promovido o integral ressarcimento ao erário e paga multa equivalente ao valor do dano ao erário por meio do acordo de leniência. Então, o erro aí é porque, na verdade, não exclui. O acordo de leniência é uma possibilidade, tá, gente? Mas não é apenas por meio dele, não. A gente vai falar sobre ele lá na frente. Letra C. As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou no âmbito do respectivo contrato, as consorciadas, serão solidariamente, beleza, responsáveis pela prática dos atos previstos nesta lei, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação do pagamento de multa e reparação do dano. Letra C é o gabarito. A gente viu isso aqui agora há pouco. Perfeito. Letra D. Cessa a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão. Gente, cessa não. A gente viu que subsiste, né? Subsiste. Ou seja, a responsabilidade ela vai ser passada para essa nova pessoa jurídica. Não vai cessar de jeito nenhum. Letra E. Nas hipóteses de fusão e incorporação, em regra, a responsabilidade da sucessora não se restringirá à obrigação do pagamento de multa e reparação do dano até o limite do patrimônio. Está errado. Na verdade, se restringe via de regra, né, gente? Na fusão e na incorporação, via de regra, a responsabilidade se restringe até o limite do valor do patrimônio transferido. Essa é a regra, tá? Então, tá errada a letra E. Por isso, o gabarito da primeira questão de hoje, letra C. Vamos fazer mais uma questão? Questãozinha da banca Sebrasp diz assim: com base nas disposições da Lei 12.846, julgue o item. Assim como a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilização de pessoa natural, autora ou partícipe do mesmo ato, perfeito, eu responsabilizo a pessoa jurídica e ainda assim posso responsabilizar as pessoas naturais, a não responsabilização da pessoa natural não elide, ou seja, não exclui a responsabilidade da pessoa jurídica. Perfeito. Perfeito, perfeito. Certíssimo, conforme a gente conversou. São responsabilidades independentes, eu posso responsabilizar ambas, a jurídica e as naturais, posso responsabilizar só a jurídica e não as naturais, sem problema nenhum, a depender do caso concreto. Tranquilo, gente, beleza? Então você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa aula, chegamos ao fim desse primeiro capítulo da Lei Anticorrupção. Se você ficou com qualquer dúvida, você já sabe onde me encontrar, é só vir aqui no Instagram, manda a tua dúvida lá e assim que possível eu te dou um retorno. Beleza? Valeu, forte abraço, eu te aguardo na próxima aula.